podcast Docs, etc. e tal. Um podcast focado em gestão de documentos e tudo que se relaciona a esse universo. Apresentação Tati Cabral. Alô, alô! Espero que estejam bem aqui. Estamos no nosso terceiro episódio do podcast Docs, etc. e tal, o podcast do Clube da Gestão Documental. Hoje eu não tenho convidados. Hoje eu tenho aqui, seremos então 2 âncoras, porque eu estou nada mais, nada menos com meu grande amigo, Pablo Soledade. Oi, Tati Cabral, que alegria estar com você aqui. Olá, pessoal, tudo jóia? Eu sou Pablo Soledade, sou da Escola GDI, CEO da Escola GDI. É um grande prazer estar aqui com você nesse super podcast. Vou quebrar o protocolo, toque aqui, meu amigo, porque a gente aqui é assim, né? Muito bom, a gente que tá sempre aí no digital. E agora, aqui pertinho, aproveitei, viu, gente? Pablo deu um pulinho aqui em minha terra, aproveitei, então, pra gente poder bater esse papo. Pablo, então, como somos 2 âncoras, diga aí, qual vai ser o nosso assunto de hoje? Assunto importantíssimo. Assuntos, né? A gente vai falar sobre a era da gestão, da digitalização e da preservação digital. A ideia é a gente trazer aqui soluções para a gestão de dados, documentos, informações, enfim, somos arquivistas formados nessa área, com especialização em outros assuntos, né, que tangenciam a área da gestão documental, da digitalização, da arquivologia. Então, eu acho que a gente vai trazer realmente um conteúdo muito interessante, não só para aquele profissional que é da arquivologia, mas quem atua ou pretende atuar na gestão de dados, documentos e informações. É isso. E esse tema não é por acaso, eu tenho que dizer. Eu vou dizer, viu, Pablo? Vou contar aqui para todos. Sou aluna agora da primeira turma da pós-graduação da Escola GDI, uma pós-graduação de preservação e gestão de documentos digitais. Concluímos agora, viu, pessoal? É recente, ainda não estou com o diploma na mão, mas em breve. Então, eu, Tati Cabral, arquivista, especialista aí, posso dizer. Concluímos as matérias. A gente está faltando, então, o diploma, mas já ele chega. Especialista em preservação e gestão de documentos digitais. Muitos desafios, eu posso dizer. E aqui é o podcast onde a gente traz os assuntos de gestão documental. É uma alegria. A gente está aqui mais uma vez para poder se aprofundar em temas tão importantes. E eu vou começar. Quero dizer esse tema, a gente está aí num aquecimento, reta final do nosso grande evento que vai acontecer em Brasília, GDI Connect DF 2024, Escola GDI, Clube da Gestão Documental, estão trazendo aqui então para a gente uma imersão. Eu digo que não é um seminário, acho que o melhor nome, né, Pablo? É uma imersão e a gente tem aí grandes palestrantes. Pablo, quem vem? Quem vem, além de você, como grande palestrante. Além de você? Mas por conta do tamanho, né? 1,80 m e alguma coisa. Palestrante de peso, né? Acima do peso. Mas, de verdade, a gente tem um evento muito interessante. Diferente de qualquer evento da nossa área. Não falando mal dos outros eventos, obviamente, mas é um formato diferente. É uma pegada diferente. A gente tem eventos excelentes na nossa área. Eventos de cunho acadêmico, corporativo. E o GDI Connect, ele pega tudo ao mesmo tempo, né? A ideia é fazer uma imersão um dia, não é o primeiro que a gente realiza, né? A gente já fez na Bahia, a gente já fez em São Paulo, Rio de Janeiro, e agora a gente está aqui em Brasília, no dia 5 de julho, o dia inteiro, a partir das 8h30, com aquele belo café da manhã. É isso aí. E depois a gente vai falar o tempo inteiro sobre gestão documental, gestão de dados, gestão da informação, com vários palestrantes, né? Renomados, professor Renato Tarcísio, o Vanderlei Batista também, você, eu. Fernando Matias, do Arquivo Nacional. Matias, uau, Otacílio Marx. Otacílio Marx. TJDFT. Nossa, que maravilha. O Luiz Esteves vem de Minas Gerais também falando sobre automações. Exato. Tanner Machado. Tanner Machado está com a gente também. O Alessandro também, da SOS Docs, né? Tati Canelhas. Tati Canelhas. Minha xará. E Sérgio Diniz. E Sérgio também, Vinícius. Que são da MetaDoc. Então o evento está maravilhoso. E esses profissionais vão falar sobre preservação digital, vão trazer na prática demonstrações de software, mão na massa mesmo. A gente vai ter uma experiência muito bacana. E eu já faço o convite aqui para você que é de Brasília, ou você que é de outro estado, né? Tem muita gente vindo de outros estados. Verdade. Fortaleza, Paraíba, Rio Grande do Sul, Goiânia. Então vai ser
top esse evento. É isso, viu, pessoal? A gente tá aí. Esse eu digo que é um evento para lotar auditório mesmo. A gente tá com um espaço super bacana, super bem localizado. Então vai ser um evento aí de muito conhecimento. A gente vai deixar o link também na descrição aqui. Entra, confere lá a programação e não perde. Eu digo que às vezes depois, né, muitos alunos nossos falam, puxa, perdi. É isso, eu digo, se tá pegando fogo aí onde você trabalha, se fala, eu não tenho tempo, arranje esse tempo, porque é lá que você tem que estar para poder conseguir levar esses desafios que você está enfrentando à frente, superar esses desafios e fazer uma gestão documental cada dia melhor, que os desafios são muitos, viu, Pablo? Enormes, né, amiga? E se a gente não tiver realmente essa oportunidade de estar juntos com outros profissionais, o nome do evento é GDI Connect, justamente para gerar a conexão entre as pessoas, o verdadeiro network. A gente tem umas dinâmicas de grupo também, muito boas, interessantes, justamente para que as pessoas consigam conversar. Não é o evento apenas que você assiste a palestra, você participa de uma forma mais ativa, né? Isso é muito importante, você ser protagonista também desse processo de transformação digital. Então, se você quiser participar, entra lá no nosso perfil, né, do Instagram, Escola GDI, porque fica mais fácil. A gente vai colocar na descrição também os outros perfis, o site do evento, mas Escola, G de gestão, D de dados e documentos e I de informação. GDI, Escola GDI. É isso, já aproveita e já segue, hein? Sempre conteúdo muito bom. Ali, gente, com grandes eventos, Escola GDI aí, líder no Brasil, eu diria, viu, Pablo? Já quero aí te dar os parabéns. A gente faz alguns eventos juntos, mas eu também como aluna da Escola GDI, então acompanhem. Fica aí a minha dica, acompanhem, já dou aí a super dica para seguir o perfil da Escola GDI. Legal, tá. Vamos embora então Vamos, de assunto, que ó, o tempo voa. Vamos entrar então no assunto. Vou aproveitar aqui todo o conhecimento que o Pablo tem, vocês sabem, um grande conhecedor aí da digitalização, transformação digital. Mas eu quero, Pablo, começar antes, acho que é importante aí pra gente dar uma contextualizada. A gente que aí, né, tá no Brasil, nossos alunos, cursos, mentorias, eventos. Vamos falar um pouquinho da situação atual dos arquivos públicos e privados. A gente tá aí atuando nas, né, em todas as áreas, né, públicos e privados. Fala um pouquinho como é que você tem visto aí, eu digo, esse período da transformação digital, você que pegou desde o início, né, quando deu o boom da digitalização. Acho que aí começou, vou dizer assim, a transformação digital, muito quando a gente fala de gestão de documentos e preservação, então, né, esse momento que a gente está vivendo. Vou te dizer que eu lembro quando os e-mails começaram ali, né, massivamente, no mundo corporativo mesmo. E ali já se alertava de um problema que a gente não faz a gestão, não faz tratamento em muitos dos casos dos e-mails. Mas hoje é um mar, né, de documentos digitais, digitalizados. O que você tem visto aí por esse Brasil, situação dos arquivos? Então, Tati, assim, é uma situação preocupante, é alarmante. Eu tenho participado de uma série de projetos, de consultorias, inclusive aqui em Brasília agora estou num cliente de grande porte, um cliente que tem uma documentação gigantesca, muito sensível, inclusive. Não posso nem revelar qual é o cliente, mas assim, a realidade da estrutura, da importância e do tamanho do cliente não condiz com aquilo que se faz na gestão documental. A gente vê algumas exceções, infelizmente, as boas práticas, as melhores soluções são exceções. Sim. Nós temos visto alguns tribunais, né, especialmente a parte do judiciário, acho que está muito mais modernizada do que o mais executivo, madura, né? mais madura. Tem ali o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, já trazendo normativas há bastante tempo. E não é só colocar a norma, é a prática. As pessoas programa, estão, né? de fato, implementando. Né? Exato. Claro que com todas as dificuldades que se tem, tudo é dinheiro, mas existe uma implementação. Na área do executivo e do legislativo, apesar das exceções, eu vejo muitos problemas, especialmente em municípios e o estado. Né? Perfeito. O desconhecimento, né, Pablo? Nossa. Eu digo que o desconhecimento é o nosso pior problema, pessoal, porque os Seríssimo. gestores despreparados
Muitas vezes não tem arquivistas, ou os arquivistas também não estão ali tão atualizados, e a gente vê situações, né, muito críticas. Seríssimo, seríssimo. A gente, inclusive, fez um evento, né? Um evento Verdade. online, o ArcEM, ArcEM. onde a gente trouxe ali alguns cases, algumas situações, tanto da área estadual quanto municipal. Verdade. E nós percebemos o grau de dificuldade. Fizemos até uma pesquisa para poder entender, né, um panorama da gestão documental, e foi uma pesquisa que nos trouxe também dados que refletem essa realidade. Poucos arquivos, né, um percentual muito pequeno de arquivos estruturados, modernizados, pensando na digitalização. Existe um afã, né, Tati, assim, da transformação digital. Assim, é um tema que está na moda, e faz parte também da evolução humana. Esse processo de mudança de suporte, né? A gente já passou por tanta coisa, né? Antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando um pouco sobre essa evolução da sociedade. A gente começa a registrar as informações nas montanhas, né? É isso aí. Ali as pinturas rupestres, né? Hieroglifos, a gente começa... E a gente só sabe essa história porque existe essa informação. O registro ainda permanece, né? Exatamente. Ele está preservado, nem todos, né? Nem na sua integralidade, mas a gente tem registros que a gente consegue acessar e conhecer essa história. E será, Pablo, que na situação do Brasil, nesse panorama que a gente está falando, né? O que será daqui, talvez, eu diria 20 anos, 30 anos, que é um espaço muito curto, né? Sim. Quando a gente fala aí de gestão documental, pessoal. O que você acha? Pois a grande preocupação está aí, porque se a gente não tiver uma política de preservação digital bem definida, né? Sim. E eu estou falando do digital porque o analógico, nós já temos o trato, nós já sabemos fazer, a gente já tem uma solidez em relação ao que deve ser feito. O digital é algo relativamente novo, né? Se a gente pega aí a Segunda Guerra Mundial para cá, né? Essa explosão informacional, a geração de dados, a questão da evolução da informática, da tecnologia da informação. Então, é relativamente novo. A gente não passou 100 anos ainda para ver o que é que vai acontecer com esses documentos digitais. E se de fato serão esses documentos digitais por muito tempo, né? Sim. E a discussão hoje é, e depois dos digitais, né? O que é que vem? O que será? Então, eu me preocupo muito, mas eu vejo que a gente tem ferramental para isso. A gente tem informação para isso. O que precisa é da praxis, é você colocar de fato ali em prática, e aí vai depender muito dos nossos gestores, governantes, tanto na área pública quanto privada. Eu acho que o que requer agora é de fato o investimento, a disponibilização financeira para a capacitação das pessoas e para colocar em prática essas ações de preservação. E eu vou citar aqui, hoje eu estou com o autor aí dessa frase, viu? Que eu uso muito nos meus cursos, viu, Pablo? Mais do que o apoio do gestor é fundamental, o investimento é fundamental, mas é o profissional protagonista. Não tô com quem cunhou essa frase. Então, o Pablo sempre coloca isso, pessoal, e isso é muito importante. A gente, né, quem está aqui, né, nos assistindo, nos escutando, saiba esse lugar, porque o gestor, eu digo, fiz um curso muito, muito interessante de gestão pública, e o palestrante, ele falava o seguinte: a gente sofre hoje a uberização do serviço público. Então, é claro que o cidadão, ele, né, não quer mais ir até uma repartição pública, o cliente de uma empresa privada quer tudo muito rápido, ele, né, tá pagando por aquele serviço, o cidadão também, claro, a gente também, né, paga os nossos impostos, mas essa uberização é o quê? É tudo muito rápido. Então, o que eu vejo muito, vou dar um exemplo de governos estaduais. Vocês conhecem casos que tem chamada essa transformação digital do Estado. Então, agora os serviços são digitais, desde o protocolo digital. Olha, o cartão do ônibus é digital, né? Você solicita um serviço de forma digital. Isso trouxe muitas facilidades. Sim. O Estado tem avançado, tem se modernizado, mas eu fico sempre, a realidade que eu vejo desse panorama que a gente traçou quando a gente fez o evento com os estados e municípios, é essa precarização no sentido de equipes mal estruturadas, inexistência, na grande maioria dos casos, de um programa de gestão de documentos, porque, vejam, quando eu chego numa instituição, vou dar exemplo, né, eu atuo em instituições federais, quando eu chego numa instituição federal e eu tenho muitos recursos hoje disponíveis, hoje eu consigo, né, não estou aí fazendo nenhuma propaganda, mas vou dar um exemplo, com uma ferramenta da Microsoft, um Teams, por exemplo, eu gravo reuniões. Gravar reuniões ficou assim amplamente difundido. Só que pensem, né, custo para armazenamento, e aí eu gravo a reunião, faço a memória, a ata da reunião, eu tenho
por vezes, me passei por uma situação dessas. As reuniões são virtuais. Vamos fazer uma lista de presença. E aí eu jogo pro Excel essa lista de presença, coloco no meu processo, processos administrativos, ferramentas de processos que deveriam ser, né, ferramentas de gestão documental. E eu, em muitos casos, viu, pessoal, eu vejo, então vamos ali cadastrar uma ordem de serviço para um serviço de credenciamento em tal ponto, serviço de segurança, de patrimônio, coisas que não são objetos de processos administrativos, mas a ferramenta possibilitou isso. Então, eu vejo que a gente está num momento muito crítico e o que eu acho que vai salvar essa situação, eu quero dizer, é o posicionamento, é a atuação muito forte dos profissionais que atuam com gestão de documentos e informação. Eu tenho que estar muito segura diante de um gestor, porque o gestor vai vir e ele não está errado, pessoal. Assim, ele precisa vir com a modernização do Estado, né? Mais que construir viadutos na área pública, eu preciso ter uma boa prestação de serviços, eu preciso reduzir o custo da máquina. Essa administração tem um custo operacional, ocupação de prédios. O gestor precisa disso. Mas a gente precisa fazer isso ali muito, eu digo, né, alicerçado em boas práticas de gestão de documentos, para que a gente tenha e para que também, vejam só, né, a gente fala da preservação, mas eu que atuo muito com gestão ali, né, na ponta, arquivo corrente, nem gosto muito que eu sou do recordes contínuos, hein, pessoal? Mas vou usar aqui os termos clássicos, né? Arquivos correntes e arquivos intermediários, é onde eu atuo muito, não atuo com frequência, né, em arquivos permanentes, não é muito ali, né, a minha área de atuação. Mas eu vejo isso, eu vejo que a gente vai precisar convencer esse gestor e falar, ok, a transformação digital, a gente faz parte disso, a gestão documental faz parte disso, mas eu preciso estruturar um programa, políticas, eu preciso ter isso, política de governança, política de preservação, normas. A gente tem visto, né, eu vejo aí os arquivistas, em muitos casos eu vejo muitos colegas, então eu sou o gestor do sistema e eu cuido ali desse dia a dia de um sistema, mas a instituição em si, ela está indo à deriva, se fosse um barco, né? Porque os usuários estão com essas ferramentas na mão, vídeo, né? Gravação, áudio, produção indiscriminada, quase eu diria, de documentos, e essa conta vai chegar aí para o nosso, né, para a nossa área, para as instituições, para a memória. Então, o que a gente não fizer bem feito agora no arquivo corrente, vai ali, né, chegar, é o que não vai chegar, eu diria, para o arquivo permanente, né? Tati, trabalhando ainda nesse aspecto, nessa perspectiva do profissional protagonista, o que é ser um profissional protagonista, né? Porque quando você traz, assim, esses problemas todos que você apontou aí, como é que a gente resolve essa situação? O profissional, ele não tem que se colocar numa posição de solucionador de todos os problemas. Ele precisa apresentar alternativas, apresentar soluções, que é justamente isso que a gente vai trazer no GDI Connect Brasília, né? A ideia é justamente a gente discutir juntos, a gente ter novos insights, né? A partir daquilo que o outro está fazendo de bom. Sempre tem algo para você buscar, para você realmente implementar na sua instituição a partir de uma vivência, de um benchmark, de uma experiência, né? Eu ia comentar o benchmark. A gente está trazendo o GDI Connect, eu digo que ele reúne, né? Em um dia, um evento ali que reúne cases. Então, são benchmarks que você vai estar fazendo. Então, você tem ali aquela parte teórica, os princípios, a gente vai, né? Claro que os palestrantes trazem essa base com essa bagagem prática. Exatamente. Que eu acho que esse é o diferencial, viu, Pablo? Eu sou aí encantada com o GDI Connect, porque você tem mesmo, a escola GDI tem essa pegada, vou chamar assim, de trazer para a prática. Pois é a preocupação realmente de fazer, de dar informações e ferramental para que o profissional se torne esse protagonista, sabe? Uma situação que eu vejo muito é aquele profissional muito reclamão, né? Tem muita gente que não gosta nem de ouvir o que eu vou falar aqui, mas a gente precisa fazer essa autorreflexão. Se doer, escute, viu? Tá doendo, escute, preste atenção, porque você pode ser um profissional melhor. Será que você está fazendo, de fato, aquilo que precisa ser feito? Será que a gente tem projetos, mesmo que sejam na nossa gaveta, mas você escreveu projetos para que, quando a sua instituição tenha o recurso financeiro, você já possa apresentar? Ou você é aquele que fica esperando o gestor chamar? Porque, assim, o profissional que é bom, ele dorme com a cabeça tranquila no travesseiro, porque ele
tem ações, ele tem um plano de curto, médio e longo prazo para o seu arquivo, para o seu processo de gestão documental. Só falta o dinheiro ou a vontade política, mas eu não estou só reclamando, né? Então, assim, qual a justificativa também você usa para o seu gestor para que ele realmente venha correr atrás de grana para fazer? Será que você tem indicadores suficientes? Será que você tem informação do estado de conservação do seu acervo, um diagnóstico? Tem muita coisa que não precisa de dinheiro. Claro que a maioria precisa, mas o que não precisa de dinheiro, você está fazendo? Então, esse é um ponto importante. Vou mais, Pablo, complementando, além dessa estratégia, desse planejamento que esse profissional protagonista tem que estar ali no dia a dia dele, não apenas apagando incêndio, eu ainda vou em outro ponto. Será que esse bom profissional, ele está sempre pensando no problema da instituição? Então, né, eu não estou pensando na gestão documental pela gestão documental. Isso é muito importante. Eu acho que antigamente a gente tinha muito essa visão dos profissionais, né? E a gente era visto nas instituições, Pablo sabe disso, como aquele profissional sempre que vai dizer o não. Pode isso? Não, não pode. Você precisa fazer. A gente tem, eu digo que dá muito certo comigo, viu, Pablo? O que eu consigo visualizar? Eu consigo fazer uma leitura do contexto da instituição e falar, a instituição está precisando disso. E eu vou utilizar a gestão documental. O que a instituição não precisa hoje de informação? Nós temos as informações, então eu preciso de um sistema. O que eu preciso estruturar? Eu preciso normatizar para que os meus dados tenham uma boa entrada de dados, para que eu tenha uma boa saída de dados. Esse é o nosso papel. Quando você entende o contexto da instituição, também eu vejo que é como se o investimento ele apontasse para você. Sim. Porque você vai trazer... Pode ser avesso às transformações, avesso à tecnologia. Exato. O profissional ele tem que ser um estrategista. Perfeito. Né? Ele precisa saber... Até porque a gestão documental ela está intrinsecamente ligada às atividades da instituição. Só existe gestão documental porque existe uma função, uma atividade sendo exercida ali, seja atividade meio, seja atividade fim. Então, se o profissional tiver essa visão estratégica, numa reunião, por exemplo, né, aí você vê muito profissional reclamando, não, mas não pode implementar, não pode fazer isso, porque a arquivologia não deixa, a Schallenberg não deixa. Tadinho de Schallenberg. Contribuiu tanto e hoje, né, é citado. Mas então é isso, eu vejo que o profissional precisa realmente ter essa pegada estratégica. A Escola GDI, o Clube da Gestão Documental, possibilita justamente esses ferramentais para que o profissional se desenvolva, né? Atualização constante. Eu digo que é desenvolvimento de competências e habilidades. Sim. A gente vai precisar ter uma habilidade, por exemplo, de negociação, de oratória, por que não? Eu preciso ser ouvida ali, eu preciso saber me colocar, né, o que eu conheço, as minhas opiniões, e eu preciso ter esse conhecimento técnico. Eu acho que é essa junção, né? Conhecimentos, habilidades que vão possibilitar que esse profissional seja protagonista. E eu vejo muito isso, Pablo, assim, ó, uma pergunta que eu me fiz quando a gente começou as tratativas para o GDI Connect aqui em Brasília. Pedi, viu, pessoal? Eu quero esse auditório lotado, que Pablo estava aí com muitas capitais, e eu falei, Pablo, porque Brasília há muito tempo não recebe um grande evento com esse enfoque. Sem ser um evento acadêmico, puramente acadêmico, sem ser um evento empresarial 100%, que a gente trabalhe o protagonista, eu digo que são profissionais que atuam com gestão de documentos falando para profissionais que estão do outro lado. Então, esse é um grande diferencial, porque são competências que a gente assisti aí um GDI News muito recente, e me destacou muito um arquivista, vou citar o nome dele porque ele é o nosso palestrante, Tanner Machado, e assim, quem corre atrás desse GDI News aí não sei, não adianta falar o mês, né? Eu ia falar junho, mas é uma edição semanal. Edição 37. Então, ó, fica a minha sugestão. Mas para que vocês observem, o Tanner, eu quero dar esse exemplo aqui mesmo nessa nossa conversa, porque a posição que ele coloca é de protagonista. A posição é de quem se relaciona com outras áreas. Ele falou da TI. E é um dia a dia de um profissional protagonista. Metodologias ágeis. Metodologias ágeis, que eu sou aí apaixonada. Já implementei metodologia ágil em uma instituição em gestão documental. Então, peguei ali da metodologia ágil. E é isso mesmo. A gente, né, dando esse exemplo, temos inúmeros outros, claro, bons profissionais. Mas como foi muito recente a esse GDI News, fica meu destaque, e o Tanner vai estar com a gente, Grupo SOS Docs está com a gente no GDI Connect, então vale muito a pena estar ali para ouvir, para a gente
eu digo que é como se fosse mapear, Pablo. Você tem que mapear esse comportamento, né? Assim, onde que essas pessoas andam? Do que se alimentam? É isso. Venha buscar isso no GDI Connect, porque eu não tenho dúvidas que é o que a gente vai encontrar. E a proposta, né, Pablo, é sair diferente do que entrou. Sim. Com mais conhecimento, com mais bagagem. Essa é a nossa proposta aí para o GDI Connect. Muito conhecimento e muita interação. Muita mesmo, com certeza. Muito bom. Avançando aqui, quero falar, Pablo, transformação digital. Né? Agora, ó, gente, vou aqui pro super especialista, como ele é conhecido, o mestre da digitalização. E eu, quando tenho dúvida, peço um socorro também, Pablo. Então, agora fica aqui com todo esse conhecimento, falando de transformação digital. Se você puder falar, Pablo, assim, não diria o que não fazer, mas os melhores caminhos do que você tem visto aí, pontos, né, da legislação. Eu vejo muitas empresas falando, eu atendo integralmente o decreto da digitalização, e a gente vê que, em muitos casos, isso não é verdade. Então, fala pra gente aí um pouquinho desse cenário aí, fala um pouquinho da transformação digital. Maravilha, Tati. Primeiro é preciso a gente observar que transformação digital é algo bem amplo, né? E quando a gente fala em digitalização também, temos a mania, até eu, porque como é um tema que eu trabalho muito, a digitalização de documentos, Sim. Então se você coloca uma palavra-chave no Google, por exemplo, digitalização, vai sair especialmente a digitalização de serviços, né? A digitalização que tem acontecido no mundo inteiro, e a digitalização de documentos, ela é parte desse processo, né? Ela é um braço, digamos assim, da transformação digital, da digitalização. Então, o que a gente vê hoje no Brasil em relação à digitalização de documentos, e que o decreto 10.278 ele é um marco, né, realmente importante. Perfeito. Ali, já é uma discussão, a digitalização já tem muitos anos que acontece. Saímos do microfilme para esse salto, então, né? Inclusive, quando nós trabalhamos a recomendação 48 do CONARC, que eu tive a oportunidade de ser da comissão, né, da Câmara Técnica, para essa recomendação, a legislação relacionada à microfilmagem, ela foi a base para que a gente pudesse trabalhar essa perspectiva de uma digitalização de documentos com possibilidade de substituição de suporte. Né? Porque o que o gestor quer, na grande maioria, é destruir o papel, é jogar fora tudo. Quem nunca ouviu? Aquele profissional que nunca escutou, né? Quero digitalizar para jogar tudo fora. Quem nunca ouviu está no lugar errado, né? Pois é. E a legislação hoje possibilita esse descarte do original, mas com uma série de regras. Nem tudo pode ser descartado. Né? Primeiro, a questão da documentação histórica. E aí, se a legislação diz que todo documento pode ser digitalizado, mas os documentos de valor histórico não podem ser descartados, aí a gente passa por avaliação documental. Perfeito. A gente vai lá na gestão documental. Instrumentos de gestão. Pois é, então está tudo interligado. Né? A pergunta que eu faço, quando alguém me diz, atendo 100% do decreto, aí eu falo, a sua instituição possui plano de classificação e tabela? Quando me fala que não, eu falo, você já não conseguiu avaliar para poder seguir os ditames do decreto da digitalização, né? Pois é, exatamente. Já é um ponto, né? Você precisa ter essa perspectiva de como fazer para você digitalizar, garantir a validade jurídica desse documento digital. E a possibilidade da eliminação, ela não é apenas por uma questão de ser valor histórico ou não. Mesmo o documento que não tem valor histórico, que tem um prazo de guarda, que legalmente você pode descartar, você entra em questões relacionadas à cultura organizacional. Você entra em questões relacionadas à maturidade dessas instituições. Será que elas estão preparadas para fazer uma preservação de longo prazo? Porque digitalizou, mesmo cumprindo o decreto. Sim. E o depois? Né? Como é que você garante que esse documento digital seja preservado pelo tempo que for necessário, mesmo que seja para sempre? Né? Porque se a gente fala em documento permanente, a gente está falando em para sempre. Para sempre. Né? Então, como é que a gente garante isso sem uma política de preservação digital? Sem um programa implementado? Tem muita instituição que já tem até escrita a sua política, mas é um Ctrl-C, Ctrl-V de outra instituição. Esquece, às vezes, até de tirar o nome da instituição. Já vi. Então, o problema é muito complexo para a gente tratar apenas pela lei. Né? Ontem mesmo, num dos episódios do GDI News, me perguntaram,
é possível fazer o descarte, a gente já tem segurança suficiente. E assim, não é apenas uma questão legal. Pela lei é possível. É possível Sim. pela lei a gente ganhar na Mega Sena, né? Exato. Ficar milionário. A pergunta talvez seja, nós temos maturidade para aplicação desse decreto, né? Do que ele permite fazer aí, corretamente. Pois é, e aí a TI é chamada para esse debate, né? Também os profissionais de tecnologia da informação, eles têm uma grande importância nesse processo, mas eles não conseguem fazer sozinhos. Não são os condutores. Não dá. Precisa do profissional da arquivologia, precisa do profissional da gestão de processos. É um trabalho multidisciplinar da área jurídica, né? Se a gente não tem uma visão multiprofissional nesse processo de implementação de uma digitalização, de uma transformação digital, porque aí a transformação digital ela já vai envolver na gestão documental os nato-digitais também, que é um outro universo que não está contemplado nesse decreto, que também tem uma série de questões relacionadas à assinatura eletrônica, à validade jurídica desses documentos, ao armazenamento, aos metadados, enfim, é uma discussão bastante complexa, mas que eu vejo que a gente está num momento bem propício para poder implementar ações, porque informação a gente tem, não falta, né? Sim. Informação está disponível aí, é só a gente saber filtrar, se capacitar para isso, e saber que não dá para fazer sozinho, que precisa do outro. Felizmente, eu tenho participado de muitos projetos, já com profissionais de tecnologia da informação, entendendo, respeitando, vindo beber da fonte da arquivologia, por exemplo, também, para poder entender esse processo de instrumentos de gestão, o antes, né, de se implementar um código, de ter um repositório institucional. Então, como é que a gente chega nesse repositório, que é o final do processo, né? Sim. Eu vejo a transformação digital. Mencionei dos estados, mas, né, área pública e privada. Eu vejo esse processo de transformação digital apoiando, botando luz na gestão documental. Sim. Eu digo que é uma excelente oportunidade dos profissionais. É o momento que a gente vai conseguir recurso, que a gente vai conseguir capacitação, que a gente vai conseguir equipes mais robustas, equipamentos. Porque, entendam, o gestor está nesse momento, o gestor está direcionado para isso. Então, ele precisa, qual é o caminho? Qual é o investimento que precisa ser feito? Que estrutura eu preciso dar? Então, eu vejo um momento muito propício, a gente passou anos muito difíceis, que a gente tem aí, né, grandes passivos documentais, massas documentais acumuladas, a um custo alto para um tratamento, para, né, vamos dizer assim, não é um baixo retorno, mas é no sentido daquele gestor hoje, ele fala, é a memória, mas é uma sensibilização difícil. Sim, com, né, sim, recursos escassos, competindo, é uma sensibilização difícil que ainda acontece, precisa acontecer. A gente, né, muitos pensam, então vamos na transformação digital daqui para frente. A gente vai precisar, hoje a gente coexiste aí nesses dois mundos. O digital, o não digital, esse papel, a gente tá nesse momento de transição. Muito, Tati. Né? E se você trabalhar, por exemplo, gestão de riscos, né? Sim. Muitos profissionais me perguntam, Pablo, como é que eu consigo convencer o gestor? Porque o gestor, seja da área pública, privada, Perfeito. E eu já ouvi muito isso, é caro investir em gestão documental, é caro investir em digitalização. Mas caro, pessoal, é você não dar acesso à informação ao cidadão. Caro é a falta de transparência. Caro é você possibilitar que a sua instituição não tenha memória, não tenha história pela falta de implementação de ações de gestão documental, de digitalização. E aí você faz um dossiê com várias matérias, por exemplo, reportagens de jornais conhecidos, de problemas que já aconteceram. Sim. E coloca isso na mesa, entendeu? Numa reunião de tomada de decisão. São situações que já ocorreram e que não são 2 nem 3. Perdas, vazamentos de dados, perdas de informações relevantes, ataques hackers. Então, como é que você evita isso? A gestão de riscos vai entrar nesse processo. Perfeito. Relacionada à gestão documental, né? Então, você não precisa necessariamente saber todas as soluções. Mesmo que você seja um profissional novo, pelo menos a matéria você já leu, você sabe que existe. Então, uma coisa muito importante do profissional é ele trazer elementos,
trazer os requisitos, digamos assim, mesmo que ele não saiba exatamente o que é o EARC Brasil, o que é esse modelo de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, mas existe o EARC Brasil. Então pega o documento, entrega a TI e diz, olha, isso aqui é interessante vocês conhecerem. Sim. Essa legislação é importante, mesmo que você não domine o assunto, mas você sabe da existência do decreto 10278, você sabe da existência da resolução 48, então você precisa municiar a sua instituição dessas informações. Não precisa necessariamente, é claro que com o tempo você vai dominando, você vai podendo interagir mais e participar da tomada de decisão, mas se você não sabe ainda, pelo menos municie a sua instituição de informação útil, informação sólida sobre o assunto. Resoluções, um outro exemplo excelente, que inclusive a área privada, eu vejo muitos profissionais da área privada utilizando ali, né, como base, como referência, resoluções do CONARC. Então, a gente tem ali um caminho. Sim. O que você vai adaptar, a legislação me obriga, a legislação não me obriga, mas é uma boa prática. Então, esse profissional precisa ter isso muito desenvolvido. Sim. E um outro ponto, Pablo, que a gente trabalha muito isso, o Clube da Gestão trabalha muito isso, o networking. Porque, como eu mencionei aqui, né? Quantas vezes um WhatsApp aqui, Pablo, tal situação. E quantos profissionais a gente precisa ter essa rede estabelecida, trabalhar esse nosso networking, não apenas para uma recolocação, para um reposicionamento no mercado, mas também como apoio técnico. Sim, eu vejo que os profissionais da gestão de documentos se apoiam um pouco. É algo que eu observo e acho que a gente pode fazer isso mais, porque as instituições crescem. Um bom case ali, um case de sucesso de uma instituição, pode inclusive ser elemento para você utilizar com o seu gestor. Sim, para, né, ali mais um argumento a se somar nessa tomada de decisão, de um investimento. Então, às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Então você pega um podcast desse, entrega ao gestor para dar uma olhadinha nessa parte aqui no minuto tal. A Tati e o Pablo falando sobre o assunto. Então, isso vai trazer uma reflexão para ele, pode gerar insights, pode perceber que é uma situação que não é apenas na instituição e que existem soluções. Né? Perfeito. E falando da transformação digital, algo que eu não posso deixar de comentar, que é a gestão documental moderna, que eu digo que a transformação digital trouxe isso, que é a projetização. Projetos, trabalhem com projetos. A transformação digital, como você mencionou, Pablo, é algo tão amplo que não dá para eu falar, vou fazer transformação digital, né? Uma tacada. Não existe isso. Vão ser projetos que precisam conversar, que eu preciso pensar transparência, compliance, eu preciso riscos, uma série de fatores que eu preciso ali ligar. São pontos mesmos que eu ligo, projetos, que eu preciso de um programa. Para quem não entende, fala um programa. Eu já tive esse questionamento. Um programa? Mas por que vocês falam de programa de gestão de documentos? Imaginem várias ações, vários projetos que interligados vão dar maturidade em gestão de documentos e informação a uma instituição. Então, eu vejo muito a transformação digital como um momento de oportunidade para as instituições mudarem esse cenário. Como a gente colocou, a gente vai falar aqui um pouquinho de desafios, mas tratando destes desafios, é isso. Estruturem o programa de vocês para que você tenha isso aí, né? Ações a curto, médio e longo prazo, que podem sofrer modificações, pessoal. Quando a gente tem um programa, não quer dizer que, né? Talvez, eu tenho uma ação aí de 5 anos para daqui a 5 anos. Porque eu preciso maturidade, preciso ter atendido alguns requisitos anteriores. Eu brinquei com o Pablo, né? Imagina uma instituição que, ok, eu quero fazer preservação digital hoje. Eu vou implementar uma arquivemática. Mas eu não tenho instrumento, eu não tenho plano, eu não tenho tabela de temporalidade, eu não tenho ali um CIGAD, qual é esse repositório digital arquivístico confiável que eu vou utilizar. E eu tô lá na preservação digital. A preservação digital, hoje, eu escutei do professor Humberto Inarelli aí, que foi meu professor na pós-graduação da Escola GDI, e ele fala, a preocupação com a preservação digital começa antes do documento ser produzido. Eu não tenho dúvidas que hoje a gente precisa pensar em preservação digital, mas a gente precisa ter isso estruturado. Sim. Porque senão eu estou indo lá para um final de uma história, né, vou chamar assim, e eu não estruturei, eu não fiz aí uma boa base para sustentar todo esse, né, ecossistema aí que eu vou precisar ter pensando em preservação digital, perfeito, né, Pablo? Perfeito. Deixa eu contar um case assim bem rapidinho sobre uma situação que eu vivenciei num hospital universitário.
não vou falar o nome aqui, mas eles estavam com um problema muito grande em tudo, todas as áreas, tudo. E eu falando sobre essa necessidade de estabelecer um programa, reduzir essa ansiedade de querer resolver tudo, e a partir de você trabalhar um programa de modernização de gestão documental, e a partir disso você tem ações de curto, médio e longo prazo, o que é que dá para fazer em 4 meses? E o que é que dá para fazer em 4 meses sem dinheiro e com dinheiro? De 5 a 12 meses, de 5 a 8 meses com dinheiro e sem dinheiro. Então vamos trabalhar assim. Sim. E aí, na primeira situação, começava o arquivo com a placa arquivo morto. Olha. Então, isso daí já gerava uma total falta de cuidado. Você chamar arquivo de arquivo morto e ainda colocar uma placa, isso mostra que, né, a instituição não o valoriza valor que se dá e não conhece a informação. Né? Exato. Então, a primeira ação que eles fizeram foi tirar essa placa e colocar Centro de Documentação e Informação Clínica. Nossa, uma ação isso tão já simples, mudou, né? Uma ação simples, Exato. que não custa nada. E isso gerou um olhar diferente nas pessoas que passavam ali. O gestor olhou e disse, olha que legal e tal. O que é que esse centro de documentação tem? Exato. E eu digo que hoje é um dos hospitais mais estruturados do ponto de vista da gestão documental a partir de uma ação dessa. Imagina. Começou. A primeira ação foi essa. A primeira ação foi tirar a placa, rasgar e colocar Centro de Documentação e Informação. Então, olha só. É algo assim que às vezes não depende do dinheiro para acontecer. Sim. É uma mudança de cultura, uma mudança de concepção, é uma melhoria da autoestima do profissional, que aí a gente começa a agir na gestão documental. Ação. Precisamos dessa ação, porque a gente tem muitas frentes a atuar, né? A instituição ali, ela cada vez mais, eu acho que sempre foi estruturada na informação, mas hoje, cada vez mais, a informação é muito utilizada para a tomada de decisão. Então, eu preciso de dados. Por isso, defendo aí a minha linha, gestão documental aplicada a dados. Vale muito a gente pesquisar sobre isso, produzir conteúdo, reflexão sobre isso. Porque tem aí, né, essa questão dados. Eu entendo perfeitamente que dados está sim, faz parte da gestão documental. É informação registrada, a gente precisa tratar, porque hoje a gente tem uma produção de dados enorme, né? Para não citar, para não deixar de citar a LGPD, né? Um dado pessoal, mas esse dado pessoal registrado aí em sistemas de informação, em documentos natos digitais, é uma preocupação, a gente está ali inserido nesse contexto. Eu não tenho essa dúvida, viu, pessoal? Acho que a gente só precisa produzir, discutir mais sobre isso, mas dados para mim assim, tá no tema do GDI Connect. Quero dizer que a gente também vai trabalhar sobre essa perspectiva, né? Vai trazer também gestão de dados. A gente precisa fazer gestão de dados. Porque a produção, assim como houve, né, o boom de documentos, de informação, veio o boom de dados. Então, a gente passa por isso e instituições com tomada de decisão ali, né, baseada em dados. Então, a gente precisa trabalhar. Eu acho que esse é um espaço que ainda tem muito a se discutir. Com certeza, amiga. E deixa eu dar um spoiler aqui, né? Inclusive, vamos falar mais. Dá spoiler. Eu ouvi falar. Acho que sei o que é. Diga lá. Esse eu não tô sabendo, viu, gente? Ele comentou assim na turma. Quero saber, diga lá. Nós estamos com 2 novos programas de pós-graduação, 2 novos cursos. Olha. Um em Inteligência Artificial e RPA, Robotic Process Automation. Incrível. Né? E o segundo, eu convidei a Tati para ser professora, que é justamente Gestão Estratégica de Dados, Documentos e Informações. Perfeito. Então, você que se interessa por esses assuntos, não sei, de repente, na hora que você estiver assistindo esse podcast, já temos ali a divulgação no site da escola. Nesse momento ainda não, né? No dia que a gente está gravando, porque a gente está aguardando só a autorização ali do MEC, tem uma parte burocrática, mas está tudo prontinho, projeto pedagógico, os professores aceitaram os convites, então fiquem ligados aí, porque são 2 programas complementando o terceiro, que é o de preservação digital, que na verdade foi o primeiro. Essa turma acabando agora, já estamos com a segunda turma, então vão ser essa tríade aí na nossa área e temas que tangenciam também nossa área. E quero dizer que é um diferencial, viu, Pablo? Não foi combinado, viu, pessoal? Mas eu preciso dizer assim, né, como aluna, eu digo agora a minha visão como profissional que
completou o programa, né? Um programa... a gente tem muitas pessoas que me falam, mas eu não tenho tempo. É um programa longo. Quantos meses está agora? São 12 meses. 12 meses. Aí, quando você falou, né, agora, recentemente, é a nossa última aula, eu falei, poxa, mas já? Porque é tanto conhecimento, é tanta atualização, e é um diferencial da Escola GDI, que posso falar do programa de preservação e gestão de documentos digitais, Pablo, assim, como ele é aplicável à prática. Como eu me sinto, claro, a gente discutiu isso na turma, mas você agora acha que você sabe tudo, você está completa? Não, mas eu tenho o caminho, eu posso começar com mais segurança, com mais propriedade. Perfeito. Claro que é um longo caminho de estudo, de atualização, que a gente não vai parar nunca, mas fica o meu registro, o meu parabéns aí, por esse programa incrível que você desenvolveu, único no Brasil, eu tenho que dizer, com o corpo de professores que você conseguiu colocar ali nesse programa, sensacional, e um programa mesmo feito. Eu acho que esse é um diferencial, claro, por você ser da área, por você estar no mercado, coordenando esse programa de gestão documental. É um programa, assim, extremamente completo. Eu digo que ele é uma caminhada, né? Eu me senti mesmo ali numa trilha onde a gente vai se aperfeiçoando, conhecendo novas fontes, conheci muitas fontes novas, muitas discussões que estavam acontecendo, e foi, assim, fundamental, viu, para mim. Me sinto hoje uma profissional aí com mais bagagem. Fica sempre, eu falo, a gente sempre indica, né, o que é robusto, o que agrega mesmo à formação profissional, e a Escola GDI, com esse programa de gestão e preservação digital, traz isso aos profissionais. Parabéns, viu? Obrigado, Tati, obrigado. Fico muito feliz mesmo com esse seu depoimento. Sim. E tenho recebido também elogios de outras pessoas. Claro que a gente tem a melhorar, sempre tem a melhorar, claro. Mas foi um dos maiores desafios profissionais da minha vida, realmente, assim, mas depois de 22 anos de formado, coordenar um programa de pós-graduação nessa estrutura, com essa equipe de professores, o cuidado, o amor que a gente realmente tem, que a gente coloca nos projetos. Então, assim, fico muito feliz de estar concluindo esse ciclo, né, da primeira turma. Verdade. E podendo ouvir isso pessoalmente de você. E vocês têm, fora o conteúdo que não tenho dúvidas que é o mais importante, né? O programa dessa pós-graduação é a qualidade do atendimento da Escola GDI, do suporte, ali de estar próximo, de estar sempre acompanhando o aluno, que são poucas, ou diria quase nenhuma, né? Verdade. Que faz esse acompanhamento, que tem essa qualidade de atendimento. Então, aí, você sempre à frente, eu sei aí do seu esforço em dar o melhor aos seus alunos. Então, fica meu registro, viu? Obrigado. Que eu acho que é importante, né? A gente tá falando do que é bom, tá falando do que vai agregar, porque é isso, eu vejo que a Escola GDI, ela contribui para o crescimento da área. Não são cursos, né? Você está formando profissionais, que é o que vai ser aquele protagonista em cada instituição que a gente tiver aí nesse país. Então, perfeito. Parabéns mesmo. Obrigado. E assim, o que é que vem depois, né? Aqui, ó, Clube da Gestão Documental, você não, assim, qual é o próximo passo do profissional? A atualização, um curso, uma pós-graduação é uma coisa. Você fazer parte de uma comunidade, né? Sim. De um clube que se reúne mensalmente, que discute assuntos, que tem leitura. Então, também eu quero fazer esse registro aqui pela ideia, pelo Clube da Gestão Documental estar crescendo, ampliando de profissionais, de discussões também. É um convite que eu faço a vocês conhecerem também o clube. A gente deixa aí na descrição, né? Combinado. O site do clube, para que as pessoas conheçam e participem dessa iniciativa brilhante que é o clube. Agora eu que quero dar um spoiler. Você trouxe seu spoiler? Agora eu que quero dar um spoiler, hein? Clube da Gestão Documental, Pablo é anfitrião, junto comigo no Clube da Gestão Documental. A gente vem com novidades aí, segundo semestre de 2024. A gente quer dar uma reformulada. Posso dar um spoiler do que vem, que a gente já tem conversado. A gente quer trabalhar com oficinas temáticas, então trazer mais conhecimento, né? Aquela coisa mais prática. A gente já faz aí alguns pontos, trabalhando muito networking, trabalhando essa colaboração de conhecimentos. Então, fique ligado, já conhece aqui o Clube da Gestão Documental, se você ainda não conhece, porque a gente vem com mais conteúdo, mais interação, porque a gente, como está na ponta, eu acho que isso é muito bacana, Pablo, como nós estamos ali no mercado, em contato com o Brasil todo, a gente consegue ver
essa dificuldade, os desafios dos profissionais. E é isso que a gente quer trazer para o clube. Também essa parte prática aí de muito conhecimento. Se liga, Clube da Gestão Documental, segundo semestre de 2024, novidades, hein, Pablo? Prometi aqui em público. Vai ser top porque a gente também ouve sugestões, né, dos membros do clube, o que vocês tiverem de demandas, de dificuldades, de interesses, tragam. E aí a gente busca realmente implementar, né, um caminho, uma oficina, um evento, uma palestra. Então, venham para o clube. Isso aí. Legal. Reta final, mas eu ainda quero aqui abordar alguns tópicos. Pablo, vamos fazer, não é bem um ping-pong, nunca fiz, mas como você é âncora, vamos falar de desafios da preservação digital? Nossa. Você manda uma daí, eu mando uma daqui. Vamos lá, vamos falar desafios? Vamos nessa. Desafio 1. Profissional. O profissional, ele precisa ter uma... como é que eu posso dizer? Não é só o protagonismo, vem um pouco antes do protagonismo, que é essa autoestima. Eu acho que o profissional, se ele se desenvolve mais nesse aspecto de comunicação, de autoestima, ele colabora mais com a preservação digital. Olha, eita! Isso é porque a gente não combina isso é cada coisa. Para mim, um desafio da preservação digital hoje é a maturidade das instituições em gestão documental, porque cresceu o desafio, né? Agora o suporte, ele não tolera aí tantos erros quanto o papel, né? Quanto ali as argilas, né? As pinturas rupestres, é de fato um suporte aí mais sensível, esse documento digital. Então, para mim, a gente precisa trabalhar, o desafio é melhorar, aumentar o índice de maturidade das instituições. Interoperabilidade. Eita, e ele foi rápido, não me deu nem tempo para pensar. Para mim é um ponto assim extremamente importante. A gente já vem discutindo isso há muito tempo. As ferramentas estão melhorando no sentido de integrações, de possibilitar ali portas, né, que você possa fazer um compartilhamento de informações, mas ainda é muito embrionário. Se você pega o Ministério da Saúde, por exemplo, olha quantas centenas de softwares, de sistemas existem. Será que existe uma ligação, uma interligação? Será que dá para aproveitar e como fazer isso com dados clínicos de pacientes para facilitar, melhorar o atendimento dessas pessoas? Que a preservação digital e a gestão documental, ela precisa ir para a ponta, como você falou, ela precisa trazer elementos que ajudem a tomada de decisão na área finalística. Então, para mim, interoperabilidade dos sistemas é algo fundamental, né? Eu diria, um desafio à preservação digital é o uso adequado das ferramentas. Então, essa multiplicidade mesmo, eu diria, de formatos que a gente vai precisar, que é o que a gente vive hoje. Então, para mim, essa multiplicidade de formatos, então, ferramentas adequadas, a gente vai precisar definir em cada instituição para poder decidir um caminho a seguir. Então, é um desafio que eu coloco. Tem mais? Tem. Último? Vamos lá. O real e o ideal, para mim, né? A gente vivencia algo e dentro dessa perspectiva do real, a gente precisa tomar algumas atitudes. A gente pode até saber o que é o ideal. O ideal é a implementação de uma arquivemática, de um repositório digital confiável arquivístico, seja arquivemática, seja outro modelo. O ideal é você ter uma estrutura sólida, uma logística maravilhosa, mas o real não é esse. O que é que a gente faz com esse real? A gente fica só pensando no ideal ou a gente já precisa tomar algumas ações, algumas atitudes? Porque a realidade está muito distante essa perspectiva de um repositório digital confiável para instituições, por exemplo, municipais, arquivos municipais, câmaras, prefeituras, e faz o quê? Né? Então, a gente precisa estudar modelos possíveis de serem implementados e essa evolução, essa maturidade acontecendo, esse dinheiro chegando, a gente evoluir para o ideal. Sim. Você falou do dinheiro, para mim um desafio grande à preservação digital é investimento. E investimento que perdure. A gente vai falar de um investimento, né? Eu fiz uma transformação digital, eu tenho documentos natos digitais. Eu vou precisar ter eu vou ter um custo de armazenamento, eu vou precisar ter esse investimento.
eu da área pública posso dizer, não é aquela coisa, né? Mudou a gestão, mudou o governo, seja estadual, municipal, federal, agora descontinua. Não vai ter como descontinuar. Então, a gente vai precisar trabalhar muito aí esse investimentos ali, destinação de recursos para que a gente possa investir em ferramentas, né? Trabalhar mesmo com preservação digital. Acho que vai ser aí um ponto crítico. Eu vejo muito isso para a área de governo por conta das mudanças mesmo de gestores. Perfeito. Eu só acrescentaria aí nesse papo, porque senão a gente vai passar aqui o dia todo. Ele não desiste não, viu, gente? Esse ping-pong ia longe, viu? Só acrescentaria inteligência artificial. A gente precisa trabalhar mais essa perspectiva na gestão documental. A sociedade evolui muito, cada dia surgem dezenas ou centenas de aplicativos relacionados à inteligência artificial. Na nossa área tem muita coisa já de classificação, né, de restauração, inclusive, documentos digitais. Então, eu acho que a gente precisa buscar mais uma evolução nesse sentido, estudar mais o assunto, apresentar trabalhos, né, dentro da nossa perspectiva, porque a inteligência artificial é um mundo, né, um universo também de várias áreas, vários aspectos, mas eu acho que o Brasil precisa, inclusive teve uma crítica recentemente sobre isso, né, sobre pesquisas e desenvolvimento de programas específicos de inteligência artificial para o Brasil. Então eu acho que no Brasil e na nossa área ainda mais a gente precisa avançar nisso. Exato. É fazer uso. Exato. Né? É uma tecnologia que vem nos ajudar. Sim. Só para não polemizar, mas já falando, né, aquela questão. Já me perguntaram, já recebi o WhatsApp perguntando. O arquivista vai acabar, nossa profissão vai acabar, a inteligência artificial vai substituir? Eu digo aqui com muita tranquilidade que não. É claro que a gente está passando por esse período de transformação. Sim. Porque muito do que a gente estudava, né? Eu tinha lá controle de temperatura e umidade, eu tinha que saber controle de temperatura para as fotografias. Claro que quando a gente fala hoje de um mundo digital, mudam esses conhecimentos, mudam um pouco a perspectiva. Mas eu preciso cada vez mais, eu diria, e não cada vez menos, de um profissional da informação. Porque o mundo é rodeado de informações, né? A gente depende de informação. Para tudo, não só para tomar de decisão, para tudo. Então, a inteligência artificial, eu acredito que é uma excelente ferramenta que vem aí, né? Vem fazer parte aqui da minha capa do Batman para que eu possa desenvolver uma boa gestão documental. Então, excelente aí esse desafio. E é um desafio, porque a gente vai precisar trabalhar a inteligência artificial para a gestão documental. Que ferramentas a gente vai poder desenvolver, né, com essa inteligência. Exatamente. Muito bom, muito bom. Vou fechar para a gente falar aí do GDI Connect, então, Pablo, porque a pegada do GDI Connect Brasília e do GDI Connect que é realizado aí em várias capitais é também falar de soluções. Vamos falar um pouquinho de solução, de transformação digital, de preservação digital, do que você tem visto no mercado, o que a gente vai ter no GDI Connect. Vamos falar o que a gente vai ter no GDI Connect de soluções? Vamos sim, Tati. Eu vejo que a parte de automações na área da gestão documental tem evoluído bastante, né? Sim. Na digitalização, antes de se fazer qualquer projeto de digitalização hoje em dia, é preciso ter esse apoio técnico de um consultor especializado para ver de que forma você consegue reduzir os custos desse projeto, que você consiga aumentar a produtividade desse projeto, seja na digitalização, seja na gestão documental como um todo, né? O que é que a gente pode fazer para que seja mais produtivo? E produtividade não é ser rápido, não é velocidade. É qualidade e velocidade. Qualquer projeto precisa terminar o mais rápido que puder, né? No menor tempo que puder, mas com a maior qualidade que puder. Então, a produtividade é um ponto que eu acho que assim a gente precisa trabalhar melhor, e aí as metodologias ágeis vão ajudar, né? A automação nesse sentido, trazendo inteligência artificial, são pontos de solução que os nossos parceiros vão trazer muito nas palestras, né? O Luiz Esteves é especialista nisso, vai trazer ali na prática a demonstração de ferramenta, mostrando o que é essa produtividade, o que é esse controle de qualidade. O Tanner também e o Alessandro Queiroz vão trazer
soluções informatizadas, demonstrando como você pode garantir uma segurança jurídica nesses documentos digitais, uma manutenção da cadeia de custódia, né, que a gente ouve falar muito na área da arquivologia, mas fica assim um assunto muito conceitual. Que é isso, como é na prática que isso acontece. Então a gente vai fazer essas demonstrações. E as soluções, elas nem sempre são relacionadas à tecnologia. Perfeito. Elas estão relacionadas aos processos, à melhoria dos processos, né, ao desenvolvimento humano. Essa tríade, né? Pessoa, tecnologia, processos, né? Perfeito. Então, os processos em si, para se tornarem modernos, não necessariamente a inovação é tecnológica. A modernização, ela vem de você pensar o que pode fazer melhor com esse processo. Essa cadeira está no lugar certo? Será que se eu mudar um pouquinho essa cadeira, já cria uma fluidez melhor do meu setor de arquivo, sabe? Então, são coisas, às vezes, mínimas que acabam ficando de lado porque as pessoas pensam muito no macro, né? Então, as soluções de gestão documental, para mim, ela perpassa nesse movimento de você pensar algo, questões que você consiga reduzir custos, né? Então, por exemplo, arquivo idilizante. Arquivo idilizante, você tem um investimento, mas se você for analisar a médio e longo prazo, você tem uma redução de custos, porque você vai ter um espaço menos ocupado, né? O arquivo deslizante vai possibilitar o armazenamento de mais caixas, por exemplo, e você vai poder utilizar esse restante de espaço para uma outra atividade, né? A guarda documental também, terceirizada, será que é possível? Como é possível, né, garantir uma guarda terceirizada? Indicada, né? É indicada. Então, essas soluções de gestão documental são muitas, eu passaria aqui mais 3 horas falando sobre elas, mas eu acho que essas são bem interessantes, vão instigar muito, vão trazer muitos insights para quem estiver lá no GDI Connect Brasília. É isso aí, 5 de julho, hein, pessoal? A gente vai deixar o link do site do GDI Connect, garante a sua inscrição. O auditório tem uma capacidade limitada, a gente pegou um grande espaço, mas tem uma capacidade limitada, então garante que já está aí. Estamos às vésperas aí, né, reta final para a realização do GDI Connect. E eu tenho que perguntar, porque você não falou muito disso, e da digitalização, Pablo Soledade? Soluções? Ele vai estar lá, gente? Ele é anfitrião e também vem falar sobre digitalização no GDI Connect. Exatamente. Diga aí, o que temos aí de soluções? Eu sou da época, Pablo, eu vou falar que você vai ver como a gente mudou, né? Como a digitalização tem mudado. Eu sou da época que era uma digitalização, um volume pequeno, tanto pela capacidade dos scanners, os scanners de produção. Eu vejo muito essa pergunta, né? Qual é o melhor scanner? Você vai ouvir isso, qual é o melhor scanner, você vai depender do seu projeto, das suas necessidades. Mas eu sou daquela época que digitalizava e ia fazer a indexação no sistema, campo a campo, 1 a 1, passava o OCR ali durante a produção. E o que você falou, não é só tecnologia, é o processo da digitalização também, que teve muitas mudanças, né? Melhoria de softwares dos scanners. Eu acho que é um amadurecimento profissional nosso de ver o processo de trabalho e que os profissionais precisam estar aí antenados. Fala um pouquinho aí. Com certeza. Sou dessa época, viu? Mas já estou trabalhando com, né, faz numa planilha, por exemplo, e faz ali um carregamento automático no sistema, automatizado, para você não ter que fazer campo a campo, a depender, por exemplo, né, da rede da instituição que você está prestando o serviço. Isso tudo influencia muito em uma velocidade, em uma produtividade, em um projeto, né? Custos. Exatamente. Eu trabalho uma metodologia nos meus cursos, treinamentos, de antes, durante e depois, né, da digitalização. Então, isso tudo que você trouxe aí tem muita relação com antes, né? De você fazer um bom planejamento, você ter metas no projeto de digitalização. A partir dessa meta, você define um planejamento com as ações a partir das tipologias documentais que você vai trabalhar, dos formatos do arquivo, tamanho das páginas. Então, até a definição, escolha de scanner, como você falou, às vezes depende disso, né? Você tem scanner 3D, né? Hoje é uma demanda grande de digitalização de acervos museológicos, arqueológicos também. Você tem demandas de acervos bibliográficos, né? Os formatos, mapas, plantas, cada um vai se adaptar
há uma demanda. Então, a gente vai falar muito sobre scanners. Essa parte que você comentou de indexações, é possível você trabalhar muito a partir da automação, da hiperautomação, com as indexações automáticas, né? Por área geográfica do documento, pelo formato do documento, você pode fazer o corte e fazer a extração de dados. É a localização dos campos, né, Pablo? Para quem não entende, um documento que é padronizado. Eu gosto muito do exemplo, por exemplo, documentos de RH. São documentos que por anos são utilizados, né? Admissão de um funcionário, posse de um servidor. São documentos padrões e às vezes a gente está ali pegando campo por campo, num projeto extremamente oneroso e moroso, né? Hoje, assim, a gente, em alguns projetos que a gente implementa, consegue aí reduzir 60% do tempo, né, de uso. Eu já tive uma consultoria, eu faço muitas consultorias para melhoria de produtividade no projeto, pegando 42 pessoas, fazendo, digamos, 80, 90 mil digitalizações por dia. E a gente sai de um cenário de 42, vai para 26 pessoas, fazendo 140 mil digitalizações no dia. Porque não é a quantidade de pessoas, é o otimização do trabalho, otimização, né? O processo bem definido, os fluxos de trabalho bem estruturados, né? Uma linha de produção, porque a digitalização acaba sendo essa definição dessas linhas de produção. Gente que trabalha 10, 15 anos com digitalização de documentos, mas segue uma rotina, criou ali, né, um certo vício, né, que tem que ser assim. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa por estação de trabalho fazendo tudo. A pessoa faz o preparo, coloca o documento no scanner, faz a indexação. Então, isso é uma perda de tempo muito grande. Não tem um fluxo, né? Não tem uma fluidez ali nas etapas, né? Não aproveita o scanner, porque o scanner tem um ciclo diário alto, então ele fica parado. Então, hoje, quanto menos o scanner estiver parado, melhor, mais produtividade você vai ter no projeto. Então, isso a gente vai tratar muito também no GDI Connect. É isso, a gente quer ouvir. Vai falar também, né, Pablo? Você sempre coloca nas suas palestras a digitalização também para acesso. A gente fala não só da substituição, o decreto, claro, que é uma curiosidade, como trabalhar com decreto. Vem também sobre digitalização para acesso. Mais nobre, né, Tati, da digitalização. É o acesso, é você possibilitar o acesso à informação ao cidadão, né? Isso daí é algo, assim, extremamente importante. As pessoas vão muito no foco do descarte do original, né? Digitalizo para jogar fora. Mas a questão do acesso, da preservação do original também. Manuseio, né? Contra manuseio. Preserva esse manuseio. Facilita o acesso à informação, a tomada de decisão também a partir da extração de dados, né? Então, a gente tem muita coisa para falar, Eu só quero dizer que esse GDI Connect Brasília vai ser incrível, viu? Encerro dizendo isso. Não percam. É isso, a gente fala, né? Vai ter um evento, não percam. Tá incrível, confere que a programação é isso que o Pablo trouxe aqui. A gente trouxe um pouquinho, né? Dos nossos palestrantes, dos temas que a gente vai abordar, mas tá mesmo aí uma programação. Eu diria que a gente conseguiu, com os palestrantes, com os temas que a gente vai abordar, dar ali um contexto muito bom para os profissionais e importante, viu, Pablo? A gente vai trazer, para que todos saibam, o contexto, essa abordagem é tanto para a área pública quanto para a área privada. Perfeito. Então, né, tem muita gente que fala, mas Brasília, a gente só vai falar de área pública. Não. A gente vai trazer esse contexto da gestão documental para quem atua em hospitais, para quem atua em universidades, exato. Né? Claro, órgãos públicos, porque tem aí uma grande produção documental, mas indústria, cartório. Então, saibam aí que essa imersão a gente vai falar de gestão documental para uma grande área aí, para um grande leque de áreas mesmo que todos fazem gestão documental, né? Perfeito. Vai estar incrível. E a gente tem nesses escritos exatamente essa diversidade. A gente tem hoje um público bem heterogêneo, gente de cartórios, de conselhos profissionais, de empresas da área do comércio em geral, escritório de advocacia, contabilidade. Então, vai ser muito interessante. Ministérios, são vários ali. Exato. Universidade pública, privada. Então vai ser muito, muito legal mesmo. Estou numa expectativa enorme. Alta, né? A minha pergunta era essa. Expectativas, Pablo, vamos aí pra gente... Fica aí também para você se despedir, uma palavra final. Diga aí, expectativas pro GDI Connect e coloca aí sua palavra final para esse episódio super especial, viu? A expectativa de estar junto, né, Tati? De poder abraçar as pessoas. Muitas a gente conhece online.
A gente, né, já tem mais de 10 mil alunos, a Escola GDI, passaram por algum treinamento nosso, ou algum evento que a gente realizou. Então, tem muita gente que diz assim, não quero nem o conteúdo, Pablo, quero te abraçar, quero te ver. Então, a desculpa que você tiver para vir, venha, né? Mas a expectativa minha é realmente que as pessoas saiam de lá melhores do que entraram, né? Melhor do ponto de vista profissional e pessoal também, né? Porque é um clima lá na Bahia mesmo, quando terminou o evento, as pessoas chorando e tal. Eu sou um chorão que nem e justamente isso, trazendo aquele gostinho de quero mais, né? Pablo, nossa, mudou, né? Me transformou. E cada um vai ter uma transformação, né? O evento é legal por isso também. Não é só para aquele que está super atualizado ou não é para aquele que não sabe nada, né? A gente busca realmente mesclar o conteúdo, trazer de uma forma que todos consigam aproveitar e saiam de lá com alguma transformação. Então, se isso acontecer, se acontecer aquelas palmas no final, né? Aquela alegria naqueles olhos brilhando, a gente sai muito satisfeito. E com tudo que a gente está trazendo, acho difícil não acontecer, porque é realmente assim uma entrega muito grande, minha e dos palestrantes que estão ali, né? Se disponibilizando, disponibilizando seu tempo, preocupados no que vão apresentar, o que vão trazer. Então, você que vai participar só vai ter o que aproveitar. Perfeito, perfeito. Pablo, eu vou encerrar, a gente vai olhando aqui, a gente bate muitos papos, né, no digital, então agora aqui iria por horas aqui na nossa conversa, transformação, preservação digital, mas quero agradecer. Pablo, eu sei que você estava aí com uma agenda muito corrida e eu falei, Pablo, vamos, a gente precisa gravar esse episódio e com muita alegria, viu? É um grande prazer ter um colega, um amigo e um profissional como você que batalha para a melhoria da gestão documental, para o crescimento dos profissionais da nossa área. Então aqui, viu? Agora presencialmente, toque aqui. Muito bom ter você aqui. A gente aí juntos com o Clube da Gestão Documental para realmente causar essa transformação na nossa área. Obrigado, Tati Cabral. Eu não vou nem falar muita coisa, senão vou me emocionar aqui. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu tenho um carinho por você pessoalmente, como profissional, como mãe também. Ali, um beijo grande. Mande aí um beijo para Arthur. Beijo grande para você, viu? Já a gente se encontra em julho, a gente chega com mais tempo. Para mim foi uma grande alegria estar aqui no podcast do Clube da Gestão Documental, um projeto maravilhoso como esse. E com certeza teremos outras oportunidades, né? De estarmos juntos e fazendo muita coisa legal por nossa área. É isso. Valeu demais. Valeu e até o próximo episódio do podcast Docs, etc. e tal. Valeu, vejo vocês em julho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podcast Docs, etc. e tal. Oferecimento: Clube da Gestão Documental.